Olá, aluna! Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Análise e Levantamento de Requisitos de Software. Falaremos um pouco nesta aula sobre trabalho em equipe e colaboração durante o processo de análise de requisitos. No aula anterior, nós falamos bastante sobre a parte da comunicação. Aqui nós falaremos um pouco sobre a colaboração em equipe e por que ela é tão importante no nosso cotidiano. Bom, vamos lá. Novamente nós temos 10 tópicos. Alguns são semelhantes porque de forma direta ou indireta tem em relação com comunicação que nós vimos na aula anterior, mas de certa forma aquilo que nós já vimos eu não vou adentrar a fundo, tá bom? Então, para que nós possamos ter ali um trabalho em equipe e uma colaboração de uma melhor maneira possível durante o nosso processo de análise de requisitos, nós temos aqui algumas coisinhas que é interessante de se atentar. A primeira é o quê? Compreender a importância da colaboração. Então já começa adentrando bem pelo título da nossa aula. Por que é importante ter uma colaboração? Por que é importante você entender sobre colaboração? Reconheça desde o início que a colaboração é essencial para a análise de requisitos bem-sucedida. Se é possível obter uma visão completa e precisa das necessidades do projeto, sem o envolvimento de todas as partes interessadas relevantes. Então a colaboração ela entra nesse contexto porque as pessoas quando querem colaborar te dão as informações que você precisa e muitas vezes te dão mais informações até do que deveria. Então a colaboração nesse conceito e nesse contexto para um analista de requisitos é bem importante. Por quê? Porque é o analista de requisitos que precisa levantar e mapear tudo o que é necessário, de forma direta e indireta, funcional ou não funcional, essencial ou não essencial. Então, a colaboração para nós que trabalhamos, que atuamos com isso, é de extrema premissa. Segundo, forme uma equipe multidisciplinar. Monte uma equipe que inclua membros de diversas habilidades e conhecimentos. Isso garante que diferentes perspectivas sejam consideradas durante a análise, o que pode levar a melhores soluções. Então, aqui nós estamos falando de uma equipe com vários nichos, de vários conhecimentos, com várias expertises, várias soft skills e hardware skills também. Então, isso vai ajudar você no cotidiano. Muitas vezes você vai até de levar alguma dessas pessoas ou a maioria dessas pessoas junto com você, dependendo da ocasião ou do projeto, do produto que está sendo desenvolvido. Terceiro, estabeleça um ambiente aberto e inclusivo. Crie um ambiente de trabalho onde todos os membros da equipe se sintam à vontade para contribuir com as suas ideias e opiniões. Isso pode envolver a promoção de uma cultura de respeito e inclusão onde todos têm voz. Então aqui não existe mais aquela parte de hierarquia, né? Degraus. Estou falando com o analista de suporte, depois o implementação, depois o desenvolvedor, depois um gestor, depois um product owner, depois um diretor e nada do tipo. Aqui eu estou falando de algo horizontal. Todo mundo tem voz, todo mundo precisa ser ouvido, todo mundo possui ideias, todo mundo possui sugestões. Então, quando você faz um ambiente inclusivo, as pessoas elas se sentem abertas e principalmente se sentem confiantes de expor aquilo que elas estão pensando ou que elas estão querendo sugerir, tá bom? Quarto tópico, defina os papéis e responsabilidades claros. Certifique-se de que cada membro da sua equipe entenda o seu papel e responsabilidades durante a análise de requisitos. Isso pode ajudar a evitar conflitos e garantir que todas as tarefas sejam atendidas. Bom, aqui estamos falando de análise de requisitos, mas eu vou colocar num contexto mais genérico. Imagina que você tem um time de TI, e aí existe a pessoa que faz a implantação do sistema, existe a pessoa que faz a curadoria do sistema, existe a pessoa que faz a correção do sistema, a sustentação do sistema, e existe você. Então, cada uma dessas pessoas, inclusive você, tem as responsabilidades, tem os papéis, tem os deveres, tem as tarefas, tem as necessidades do que precisa realizar.
Então, quando você define papéis e responsabilidades claros para cada um, essas pessoas elas vão abraçar aquilo que elas possuem, elas vão facilitar as coisas. Então, você não vai precisar ter a preocupação de, por exemplo, ficar toda hora no pé da pessoa perguntando se foi feito, quando que vai fazer, ou se foi corrigido, se realmente teve teste. Você vai confiar no seu time. Então, as definições dos papéis e responsabilidades permite que você tenha uma confiança maior na sua equipe também. Quinto tópico, utilize técnicas de facilitação. Considere a utilização de um facilitador ou uma lista de requisitos experiente para conduzir reuniões e workshops. Isso pode ajudar a manter o foco, medir conflitos e garantir que os objetivos da análise sejam atingidos. Então, as partes que nós falamos aqui sobre listas, né, dos deveres, nós, na verdade, já falamos em aulas anteriores, mas para vocês recapitularem. Então, quando nós vamos para reuniões, workshops, brainstorms e etc., é bom sempre nós termos um facilitador, né, um analista para fazer a ponte de comunicação entre as pessoas, principalmente se é um assunto ou um tipo de tarefa que você não tem uma expertise ou não tem um conhecimento amplo. Então é sempre legal você levar uma pessoa para fazer esse meio de campo para intermediar entre as duas pontas, tá bom? Claro que quando a gente fala de analista de requisitos, muitas vezes o intermediador ou a ponte ela vai ser você, tá? Por quê? Porque você é a pessoa que tem a expertise de ouvir, de entender, de mapear, de escrever e de passar essas informações que você entendeu que veio de uma outra pessoa adiante. Então, o facilitador muitas vezes vai ser você. Então, sempre considere que você vai ajudar a manter o foco, mediar conflitos e garantir que os objetivos das análises sejam atingidos. Número 6, ou sexto tópico. Realize reuniões regulares. Falamos isso na aula anterior, envolve comunicação, né? Agende reuniões regulares com a equipe de análise de requisitos para discutir o seu progresso, identificar desafios e tomar decisões importantes. Certifique-se de que essas reuniões sejam bem documentadas. Então, crie atas, crie relatórios, crie versionamentos dessas informações, principalmente se houverem mudanças dos requisitos, dos mapeamentos, para você ter uma organização e ter também uma regularidade. Então, sempre tentar definir horários para essas reuniões, principalmente se forem dailies, horários de início de turno ou de término de turno. Não coloque para fazer reuniões, sei lá, 2 horas, 3 horas da tarde, e as pessoas elas estão focadas em alguma outra tarefa que elas tenham, e elas muitas vezes vão deixar de entrar na sua reunião para continuar fazendo o que elas têm para fazer. Então, o que é legal de definição de reunião aqui é: faça reuniões no início do período, turno da manhã, 8, 9, máximo 10 horas da manhã, que é onde as pessoas estão começando a atuar. Então, de certa forma, elas não engatilharam nos seus deveres de uma forma mais precisa. Ou no término do dia, 4h30, 5h30, 6, enfim. Um horário que você sabe que as pessoas já estão terminando o expediente, já estão querendo deixar as coisas que elas fizeram durante o dia todinho de lado, e aí você consegue bater um papo com elas. Eu, em particular, prefiro fazer de manhã, por quê? Porque muitas vezes as reuniões elas são estendidas. Então, principalmente se você está trabalhando presencial, você marca uma reunião 5h30, disposto a acabar às 6 e não acaba, estica 6h10, 6h15, 6h30, você vai ver pessoas bravas com você. Aí você cria inimigos também. Então é interessante você se atentar a isso. Então, premissas sobre esses horários. Também entenda com as pessoas qual que é a disponibilidade delas, né? O que elas preferem. Às vezes a maioria prefere algo que você talvez nem queira, mas você, por obrigatoriedade da maioria, vai precisar fazer. Sétimo tópico, documente de forma clara e concisa. Nós viemos falando o curso inteiro sobre importância de documentação de forma clara, objetiva, concisa e etc. Então, certifique que todos os requisitos, decisões e informações relevantes sejam registrados de maneira clara, concisa, para que todos os membros da equipe possam acessá-los facilmente.
Facilidade de escrita, facilidade de oratória, facilidade de interpretação, facilidade de busca, né? Então, se você usa uma ferramenta, um local que as pessoas achem com facilidade e etc. Oitavo tópico, fomente a comunicação aberta. Estimule a comunicação constante entre os membros da equipe. Isso pode incluir o uso de ferramentas de colaboração online, como mensagens instantâneas e compartilhamento de documentos, para manter todos atualizados. Então, aquilo, eu tenho uma equipe e eu sei as pessoas que fazem parte daquele determinado projeto. O que eu vou fazer para manter as pessoas em comunicação, manter as pessoas atualizadas, manter as pessoas por dentro de tudo que está acontecendo? Eu vou enviar mensagem de um em um, vou escrever a mensagem para o Joãozinho, copiar, colar a mensagem para a Mariazinha e etc. Não. Eu vou criar um grupo com essas pessoas em canais de comunicação. Se você está atuando e usando ferramentas de comunicação, Teams e etc., faz um grupo ali dessas pessoas. Tudo que precisar ser mandado, solicitado, solucionado, impeditivos, conflitos, reuniões, muitas vezes bate-papo que acontece de última hora. Manda por ali, todas as pessoas vão ver, todas as pessoas vão ficar a par. Se as pessoas não conseguirem olhar de imediato, pelo menos vai ter um histórico. Se a pessoa bateu o pé que não falou, que enviou, que não recebeu e etc., você vai ter um local que você vai conseguir mostrar que realmente foi enviado. E a maioria das pessoas também vai apoiar você, falando, não, ó, fulano enviou sim e eu consegui receber, você também está no grupo e etc. Então, comunicação aberta é premissa também. Nono tópico, resolva conflitos de maneira construtiva. Falamos isso na aula anterior. Envolve comunicação. Então, saber falar, saber expor, saber ouvir, entrar no quê? Num consenso, entender o que é melhor para ambos os lados, para ambas as partes. Então, novamente, os conflitos podem surgir no processo de análise de requisitos. Aborde esses conflitos de maneira construtiva, incentivando o diálogo e a busca de soluções que atendam os interesses das partes interessadas. Então, o que eu mencionei na aula anterior. Décimo tópico, valide continuamente com stakeholders. Então, não deixe de envolver os stakeholders relevantes para validar os requisitos à medida que os projetos ou os produtos são desenvolvidos. Isso ajuda a garantir as necessidades reais e, principalmente, as expectativas, se elas estão sendo alinhadas com o que está sendo pedido, estão sendo atendidas ou não. Ou seja, evita retrabalhos no futuro, tá bom? Pessoal, resumo geral da aula. A colaboração eficaz é essencial durante o processo de análise de requisitos para garantir que todas as partes interessadas tenham as necessidades atendidas e que os requisitos sejam bem compreendidos e documentados. Falando o curso inteiro sobre isso, não preciso adentrar, né? Uma equipe multidisciplinar, comunicação aberta e um ambiente de trabalho inclusivo são elementos-chave para o sucesso deste estágio crítico no desenvolvimento de projetos ou produtos, beleza? Então, quando você tem uma equipe que sabe se comunicar, entende seu lugar, entende seu papel, entende seus deveres, que a comunicação ela é não só aberta, mas ela é leve, saudável, construtiva, e o ambiente ele ajuda porque você tem pessoas que sabem os seus papéis, os seus deveres, você sabe que essas pessoas também se comunicam de forma aberta, sugestiva, sempre que necessário. Você também tem um ambiente bem inclusivo. Tudo isso é um elemento-chave, são três pilares de elemento-chave para você ter um sucesso de estágio crítico do desenvolvimento dos projetos. Então, mais uma aula sobre a parte de comunicação. Essa aula específica para falar um pouco sobre a equipe, né? Então, nós estamos falando aqui sobre comunicação já não tanto com os stakeholders, né? As pessoas como um todo, mas as pessoas que mais estão perto, próximo de você no cotidiano. As pessoas que vão te ajudar no dia a dia a construir, a trabalhar, a solucionar, a resolver e etc. Espero que vocês tenham entendido, que vocês estejam gostando. Me despeço por aqui. Fica com Deus. Até breve.